Com você, meu amigo. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal é muito bem-vindo, e se está conosco pela primeira vez e ainda não é inscrito, aproveite.
se inscreva em nosso canal, já deixe o seu like, compartilhe para mais alguém, porque assim fazendo, a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Não sei se você prestou atenção, hoje, especialmente hoje, nós estamos aqui em um ambiente novo, né? Estúdio novo, mesa nova, tela nova, produção nova. Só não vou dizer que o convidado é tão novo, porque ele é mais velho do que eu, barbudo, foge totalmente dos parâmetros assembleanos. É brincadeira. O nosso podcast aqui ele é interdenominacional e é para todos, porque temos o propósito de transmitir informação e edificação. Mas eu estou aqui no AC Vídeo, que é o estúdio hoje, que está proporcionando esse tempo especial para a gente. Olha só, o AC Vídeo fica aqui na cidade de Pinhais. Se você tem uma ideia de fazer um podcast conforme a temática que você já trabalha, procure AC Vídeo no Instagram, podcast AC Vídeo, entre em contato com eles, faça o seu orçamento, porque ele já tem tudo preparado, é só você vir aqui e colocar em prática. Mas, sem mais delongas, porque o nosso bate-papo hoje é muito especial, tem muita coisa boa para compartilhar com você aqui e eu não posso perder a sua audiência. Fique aqui com a gente, compartilhe para mais pessoas, porque eu tenho certeza que você vai se enriquecer de tanto conhecimento e a sua alma será totalmente edificada através do nosso conteúdo. E o nosso convidado de hoje, principalmente de agora, é o pastor Leandro Félix. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Fábio Santos, obrigado pela oportunidade, pelo convite. É uma alegria estar aqui, né, com você, com Eu Acredito na minha geração. Eu já acompanho lá do interior de São Paulo esse projeto maravilhoso, os vídeos, o Instagram, Eu Acredito. E para mim, receber o seu convite, estar aqui hoje é uma grande alegria. Então, de antemão, quero já mandar uma saudação lá à minha igreja, Igreja Batista, em Pederneiras, no interior de São Paulo, os meus irmãos lá que estão nos assistindo lá também, nos acompanhando. Estou aqui em Curitiba, que é a minha cidade natal, mas depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas é uma alegria estar aqui hoje junto com você, e eu o cumprimento com o cumprimento batista, que é a graça e a paz. A paz do Senhor. É isso aí. Hoje nós conhecemos o pastor Leandro, de fato, como um pastor batista que veio de origem assembleana. Além disso, o senhor também é itinerante, né? Como conciliar o ministério pastor local de uma igreja e o ministério itinerante? Hoje, o senhor fala, né? Uhum. Hoje eu sou pastor batista, eu sou pastor auxiliar, não sou o pastor presidente de uma igreja, né? Sou pastor auxiliar e eu pastorei uma congregação, né? Então essa prerrogativa me dá a liberdade de atender também alguns convites. Obviamente que eu não estou na mesma pegada da itinerância como nos áureos tempos aí que eu era itinerante, né? Mas já tendo convites ali da região, dos amigos, pastores batistas, porque a nossa congregação, ela não tem os cultos aos domingos. Aos domingos, eles vão para a sede, né? Então acontece as reuniões, os cultos na sede. Eu tenho o culto domingo de manhã na nossa igreja, na nossa congregação. Então, como não tem domingo à noite, isso me proporciona aí uma certa liberdade, claro, que com o apoio do meu pastor, com a bênção dele, e aí eu faço a itinerância, né? Que eu falo assim, não é bem itinerante como antes, não vivo da itinerância como antes, né? Sou pastor assalariado, tempo integral, a igreja, sirvo a minha igreja, e nos momentos que é possível, eu atendo alguns convites, sim. Interessante. Mas hoje o senhor está na Batista Renovada ou uma Batista tradicional? Batista Renovada, né? Com a minha origem assembleiana, né? Aceitei Jesus Cristo, toda a minha base, meu fundamento aí teológico aí foi na Assembleia de Deus aqui em Curitiba, que é muito forte na questão do ensino. Fiz vários cursos, seminários aqui. Então, eu fui para São Paulo, ministrei nas igrejas, e lá no interior de São Paulo, ministrei ali nas igrejas, e o pastor me fez o convite para eu estar ali. E uma das coisas que eu pedi a Deus, para que Deus confirmasse em meu coração, é realmente
essa questão do Espírito Santo, da renovação espiritual, porque eu vou para uma batista e a batista, no consenso assim, geral, né, no senso comum, tem como uma igreja tradicional, uma igreja que não crê nos dons do Espírito Santo, mas eu descobri que existem duas convenções, né, a convenção da igreja brasileira, a convenção ACBB, que é a Convenção Batista Brasileira, que é uma batista tradicional. Sim. E que tem o cessacionalismo, né? Que cessou aí a questão dos dons de línguas estranhas e tudo mais. Mas a nossa convenção é a convenção da CBN, Convenção Batista Nacional, que nasceu aí em 1960, na década de 60, e nasceu com a renovação espiritual. Pastores de igreja, pastores respeitados, como o pastor Enéas Tonini, em Perdizes, São Paulo, pastor José Rego do Nascimento, na Batista da Lagoinha, hoje que a gente chama, em Minas Gerais. Então esses pastores foram aí precursores, né, de um avivamento dentro das igrejas tradicionais. Então eles começaram a ser batizados no Espírito Santo, com os dons de línguas estranhas, e aí a partir desse momento a igreja tradicional exclui essas igrejas. Então forma-se a Igreja Batista Renovada. E a nossa igreja hoje, que eu faço parte, ela é da CBN, ela crê nos dons do Espírito Santo, e foi uma das coisas que eu também observei bem. O pastor, na época, quando eu fui pregar na itinerância, me deu muita liberdade, ele disse, nós cremos, pode ficar em paz, porque outros pastores que me antecederam em congressos lá da Assembleia de Deus, eles ficaram um pouco travados ali na Batista, ali, né? E o pastor percebeu isso. Até conheço eles, óbvio, não vou citá-los, mas eles foram e ficaram mesmo apreensivos. Eu estou numa igreja batista e tal, e pregaram um sermão ali, uma exposição um pouco mais tranquila. E o pastor, naquele momento, nos levou no hotel, e minha esposa, e falou, olha, eu percebendo isso dos outros pastores que vieram, que te antecederam, fique tranquilo, nós cremos e tal. Então eu fui mesmo e preguei, foi uma glória, pessoas batizadas no Espírito Santo, bênção pura. E então assim, essa foi a minha experiência. Nós somos a igreja renovada. Que legal. Eu acho até interessante porque hoje nós estamos vivendo em um tempo que o cessacionismo ele tem se alavancado na nação brasileira, e muitas pessoas às vezes saem de uma doutrina pentecostal para ir para uma doutrina reformada, onde eles não acreditam mais na continuidade, né? Eles não são continuistas na questão dos dons do Espírito, do batismo com o Espírito Santo em forma de revestimento de poder. Até alguns migraram para a presbiteriana, para a igreja batista tradicional, e outros para alguns outros movimentos reformados que têm crescido bastante no Brasil. Então é interessante que o senhor saiu do fogo e continuou no fogo ali na Batista Renovada, né? Glória a Deus, é isso aí mesmo. Nós cremos, não somos cessacionistas, continuistas somos, né? Na nossa teologia. Não diferem em nada a teologia da igreja da Batista. Nós, assim, não somos uma pentecostal, né? Mas somos renovados. Legal. Acreditamos nos dons do Espírito Santo, no revestimento de poder para que faça a obra de Deus, mas obviamente que nós não vamos ver ali dentro da Igreja Batista um movimento como a gente vê no pentecostalismo, né? Mas até dentro do pentecostalismo, eu acredito que existe o pentecostal clássico, isso, que é o pentecostal que acredita nos dons do Espírito, no poder do Espírito, nas curas, nos milagres, nas manifestações espirituais. Perfeito. Porém eles mantêm o equilíbrio. Perfeito. Aí nós temos os extremismos também, né? Nós temos os neopentecostais, que acreditam no poder do Espírito, mas aí eles já são também judaizantes, vêm com todas as técnicas do judaísmo, a fim de conquistar outras pessoas. E eu acredito até que o neopentecostalismo, dentro da teologia da libertação no Brasil, eles contribuíram um pouco para a banalização do movimento pentecostal. Perfeito. Tá? Não criticando as igrejas que carregam a bandeira do neopentecostalismo, até porque eles também exercem um trabalho incrível para o reino de Deus, porém, tem alguns que de fato que não agrega no reino, eles fazem um desserviço ao reino de Deus. Entretanto, nós temos agora os pentecostais extremistas, né? Esses pentecostais extremistas,
eles beiram a idiotice, que eles levantam pessoas cujos nomes são nomes que fazem apologias a línguas estranhas. Você encontra um Joma na vida. Isso. Você encontra um Alabashai. Olha o nome do cara, Alabashai. Profeta. Esses dias eu vi um cara dizendo que estava com mistério, mandou alguém fazer uma base para ele subir e tirar um salto no mistério. Meu então, Deus. os extremistas, eles beiram a bizarrice. Então, ao invés de somar com o reino, ele gera um escândalo para o reino. Uma discrepância, né? E gera descrédito para o movimento pentecostal clássico, que é um movimento sadio, que é um movimento que mais cresceu no Brasil. A Assembleia de Deus hoje está entre uma das maiores denominações do Brasil, ainda que a Congregação Cristã no Brasil não se denomina como pentecostal, mas é uma igreja também que vive no seu tradicionalismo clássico, crendo nos dons do Espírito, ainda que tenhamos algumas discordâncias teológicas, mas por crer no Espírito Santo, nas manifestações do Espírito Santo e no continuismo daquilo que os apóstolos receberam, é uma igreja que cresce bastante. Agora, essas bizarrices, idiotices, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, ela não agrega em nada, ao contrário, né? Ao contrário, né? Então, a minha experiência aqui, Fábio Santos, e principalmente com a Assembleia de Deus aqui em Curitiba, né, que o pastor Pimentel, agora com o pastor Gabi, né, e ali na igreja do Alto Tarumã, que é um celeiro de profetas ali, aquela congregação, uma congregação pequena de madeira, mas a gente no outro podcast a gente pôde explorar isso aí, o quanto que ali saiu profetas, homens de Deus, que eram jovens, pertencentes da mocidade ali, e que foram impactados por esse agir de Deus. Mas a minha experiência na Assembleia de Deus de Curitiba é realmente essa questão da seriedade com a palavra, acreditando nos dons, acreditando nas curas divinas, acreditando em profecia, acreditando na manifestação do Espírito Santo, a soteriologia, a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, né? Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, com esses dons, né? Com o pentecostalismo aí clássico. Agora, na Igreja Batista é muito parecido, né? Na CBN, na Nacional, ela é muito parecida. Não tem a questão dos usos e costumes. A questão da eclesiologia difere um pouco no sistema do governo da igreja, não é episcopal, é mais congregacional, democrático. E agora o restante a teologia, essa teologia sadia, tem um ponto de vista histórico da Igreja Batista, o quanto eles dão importância à palavra, o quanto eles dão importância para que o pastor se prepare, faça um bacharel em teologia, seja formado em teologia. Os pastores vão para seminários, depois voltam, né? A questão dos pastores também como um chamado de Deus, não como escalonar, né, posições, cargos, mas um jovem da igreja, ele pode, se ele tiver esse interesse, colar ali no pastor ali, falar, pastor, eu gosto de ser, sinto essa chamada e tal, a igreja ora, a igreja o envia para o seminário, e quando 4 anos depois ele volta, ele pode voltar como um pastor. Não tem essa escala, né, de diácono, presbítero, evangelista, pastor depois. A escala hierárquica, né? Não, na Batista não existia dessa forma. Então é um chamado, ele é pastor, existem 2 oficiais na Igreja Batista, o diácono e o pastor. Então o diácono, ele está ali para servir a um irmão da igreja, um membro da igreja, que é ungido, que é consagrado como um diácono, que é um chamado de Deus para servir as demandas da igreja local. E aí o pastor, ele fazendo o seminário, ele volta, ele é um pastor. Então nós vemos, muito comumente, a gente vê pastores jovens na Igreja Batista, e que são pastores, homens de Deus. E quem é diácono na Batista vai ser diácono a vida toda, ou eles podem ir para o seminário também e voltar pastor? Podem também, se isso for o chamado deles, eles entenderem que eles querem ser um pastor, eles vão também para o seminário. É porque assim, eu penso que existem diáconos que nasceram e foram chamados para ser diáconos e serão diáconos a vida toda. Agora existem outros que estão exercendo a função de diácono como experiência, porém o chamado dele é pastoral, né? Agora, nós como seres humanos corremos o grande risco, às vezes, de consagrar um diácono
um diácono a presbítero, vou colocar essa expressão, presbítero, que a nossa igreja consagra presbítero. Mata o cara. Na verdade, Mata o chamado. a gente, às vezes, a ideia foi o quê? O cara ficou 20 anos como diácono. Ah, não, vamos honrá-lo agora. Vamos promovê-lo. Vamos como honrá-lo. se 20 fosse uma anos como promoção. diácono. E aí foi para presbítero. Nós perdemos um diácono e não ganhamos um excelente presbítero. Perfeito. Eu falo isso quando eu dou aula na escola bíblica lá da minha igreja, exatamente a questão do chamado, né? E eu vivi isso na minha igreja local, no meu berço cristão, e essa experiência eu carrego comigo. O pastor fez exatamente isso. Existia um diácono na nossa igreja, um porteiro, um exímio porteiro. Ele fazia aquilo com excelência, com chamado de Deus. Na portaria, dava as boas-vindas aos irmãos, abraçava os irmãos, e era um diácono excelente. Aí o pastor começou a olhar ele e falou assim, vamos promovê-lo, né? E passou ele a presbítero e falou para ele sentar no púlpito, porque na Assembleia de Deus se senta no púlpito ali. E ele foi para o púlpito, mas aquilo não era o chamado dele, então ele não sabia falar em público, ele ficou desconfortado ali, para dar um ensino, até arrastava, mas não era o chamado dele. Então, como presbítero, ele voltou e falou, pastor, deixa eu voltar para a porta, deixa eu voltar para servir a ceia, deixa eu voltar a fazer... Esse pelo menos reconheceu, né? E ele voltou como presbítero, o consagrado na igreja, mas voltou a exercer o diaconato. Então isso, quando eu olhei para isso aí, na minha juventude, eu fazia parte da mocidade na época, eu falei, olha que coisa. Então a gente aprende com os erros, né? A gente vai olhando as situações. Então realmente o que demanda é realmente o chamado das pessoas. Perfeito. Quem nasceu para ser diácono talvez nunca será um excelente pastor, mas quem nasceu para ser um excelente pastor será um bom diácono, será um bom presbítero, será um bom evangelista, porque ele tem que ser um exemplo em cada etapa de sua vida. E etapas não se pulam, etapas se vive, e cada etapa agrega experiências que vai levar ele a aplicar na sua vida futuramente. Mas eu vi aqui que, além do senhor ter sido itinerante, pastor de igreja, hoje, né, sendo um pastor batista, o senhor também é bacharel em teologia. Bacharel em teologia, capelão do Hospital Santa Casa, professor de teologia e capelania, psicólogo, e entre tantos também o senhor é marido e ainda dá conta de 3 filhos. Exatamente. E aqui eu trouxe os seus canudos, as suas experiências, suas nomenclaturas, né? Mas o Leandro, quem é? Como é que você se identifica como ser humano e como pessoa? Fábio Santos, é muito bom essa pergunta que você faz. Eu acompanho seus podcasts, você sempre faz. E o Leandro, ele é um jovem sonhador. Você é jovem ainda? Eu sou jovem. Quantos anos? Eu estou em 37 anos. 37 anos, é jovem. Você tem quantos anos? Eu tenho 31. Então, nós somos jovens. A estética não ajuda muito para iniciar. Eu me considero jovem ainda, tenho muita coisa para fazer, muito projeto para fazer. Então eu sou um jovem sonhador. Eu acho que quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muita coisa, né? Que o que Deus colocou na minha vida, eu sou grato, né? Pelas promessas que o Senhor fez comigo. Mas existem outras etapas, existem outras coisas, então eu continuo sonhando. Não quero deixar de sonhar. Então, que eu permaneça com aquele menino no meu coração. E esse é o meu anseio, de nunca deixar que aquele menino no meu coração, na minha essência, ele morra. Né? De sonhar, de querer servir e de querer para poder ajudar as pessoas. Interessante. Geralmente, quando as pessoas falam, eu tenho um sonho, isso chama muito a minha atenção. Mas as pessoas às vezes ficam sem saber responder quando é questionado qual é o seu maior sonho. Meu Deus, tem muitos sonhos. Qual o maior? Eu diria o maior é ver as minhas filhas no caminho do Senhor. Esse é um dos... passo muito tempo em oração nesse sentido. De encaminhar as minhas filhas para que elas amem a Deus. Para que elas amem a palavra. Então quando eu olho para o mundo, tenho muitos sonhos. Sonhos de ministério, sonhos profissionais na psicologia, sonhos familiares de conquistas,
mas se fosse me dado uma imagem hoje que eu gostaria de ter, é as minhas filhas adultas, com as suas famílias, e elas servindo ao Senhor. Que maravilha, que maravilha. E existiu o Leandro antes de conhecer a Jesus? Existiu um Leandro de uma família bem simples, pobre, de uma mãe guerreira, de uma mãe trabalhadora, que criou 3 filhos sozinha, com a ajuda ali de poucos vizinhos para ver o tanto de sofrimento que ela tinha. E esse Leandro, ele vendo essas necessidades todas que a minha mãe tinha, de problemas em casa com dependência química, tentando ajudar de alguma forma, tentando ver o que era possível fazer para ajudar. E eu encontrei um caminho de ir na igreja. Tu viveu na dependência química? Eu não, mas dentro da minha família tinha, dentro da minha casa tinha, né? Alguém que a minha mãe sofria por vê-lo dessa forma, e eu sofria por vê-lo também dessa forma, mas ver para minha mãe, sim, né? Então eu fui buscar a Deus. Eu não sabia muito bem como agir. Eu era muito pequeno, tinha 13, eu era um adolescente, 13 anos, eu vivi isso aí desde os 9 anos, vendo essa situação, né? O sofrimento da minha mãe, olhando para ela, né? E aí, aos 14 anos, eu fui para a igreja. Tu já tinha essa percepção que você poderia ajudar a sua mãe indo para a igreja, buscando a Deus. Buscando a Deus, sendo diferente. E mas assim, como ter essa percepção se você não nasceu em um lar cristão? Ou era de um lar cristão, mas não tinha conhecido a Jesus? Eu acho que era uma forma, Fábio Santos, assim, existia uma situação muito, muito curiosa comigo, né? A minha mãe, quando ela me teve, ela se separou do meu pai, eu tinha 6 meses de idade. Então ela me levou no colo, e meu irmão com 8 anos. E os vizinhos ajudaram porque havia violência em casa, né? E havia adultério em casa e tal. E os vizinhos se compadeceram de ver o sofrimento da minha mãe, apanhar e ter 2 filhos assim, levaram ela para outro lugar, né? Quando meu pai chegou, não tinha nada em casa. Então, assim, foi um sofrimento que aconteceu na nossa família. E aí, teve uma amiga da minha mãe que me levou à igreja. Ela praticamente me roubou, né, me sequestrou, minha mãe não sabia. Ela pegou e levou na igreja, e a Igreja Assembleia de Deus do Bairro Alto. E me consagrou a Deus lá, me apresentou ao Senhor. Depois ela voltou, e, onde está o Leandro? Onde que estava o Leandro? Não, levei na igreja para orar e devolveu. Aquelas madeiras, segundo a história que me contaram, né, aquelas madeiras no templo do Bairro Alto foram para a congregação do Alto Tarumã. E aí o Alto Tarumã é onde eu me converti a Jesus, que até hoje é uma congregação de madeira. Então eu me converti a Jesus com 15 anos ali. E como é que foi esse seu encontro com Deus? Tu estava falando que estava vendo a situação difícil dentro da sua casa devido ao uso de substâncias químicas por alguém dos seus entes queridos, seus familiares, e aí tu teve essa percepção que tinha que buscar a Deus. E como é que foi essa ideia? Eu vou para uma igreja, chego lá, como é que foi a sua conversão? Então, eu fui com essa demanda mesmo. Não sabe o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é rezar pela minha família. Essa é a minha ideia. Eu não sabia o que era a igreja evangélica, qual é a separação da igreja católica com a evangélica, eu não tinha noção. E aí eu encontrei um amigo na escola, que esse amigo me apresentou à igreja, através da sua vida. Ele pregou para mim através do seu testemunho. E aí outras coisas aconteceram, eu fui à igreja. Só que eu queria me encontrar também, porque a minha mãe tinha muita atenção a esse irmão. E eu também ficava meio... Ela tinha, claro, carinho e tal, mas eu queria me encontrar num grupo também. Uhum. Né? E aí eu fui à igreja, e quando eu me converti a Jesus, eu fui me entregar de cabeça mesmo. E aonde Deus mudou a minha vida. Eu encontrei na igreja um pai, eu encontrei na igreja uma família, a igreja ela foi mais do que algo espiritual, ela foi também, a igreja também ela foi algo que eu fui incluso em um grupo. Então a igreja promoveu em mim muita mudança, porque eu encontrei Deus, eu encontrei amigos, eu encontrei uma mocidade, eu encontrei um sentido para a minha vida. Isso é interessante que tu falou,
Você se sentiu incluso na igreja. Sim. Então você acha que a igreja ela é um lugar de inclusão. Perfeito. A igreja ela é inclusiva. Ela não atua somente na área espiritual. Sim. Ela também atua na área da sua família, social, o seu cotidiano. E eu encontrei ali um lugar acolhedor. E aqueles jovens, aquela igreja me acolheram, e aí eu comecei a olhar as outras coisas, aí sim houve uma conversão. De que eu fui para lá para orar pela minha família, para pedir a Deus uma mudança, mas aí isso ficou mais em segundo plano. Porque quando eu recebi o amor de Deus, eu me converti e nasci de novo, que hoje eu sei, através da teologia, que é uma regeneração, que é um novo nascimento em Cristo, aquele velho Leandro acabou. Aquele velho Leandro de ter demandas, de se sentir meio escanteado, de sofrimento, eu encontrei ali um Deus, um pai, um conselheiro, um amigo, alguém que me entendesse. E eu me joguei na religião para outros de fora, mas eu me joguei aos braços de Jesus Cristo. Uau, maravilha. É isso aí, gente. Nós estamos aqui com o pastor Leandro Félix, contando um pouquinho das suas experiências, também da sua trajetória de fé e abordando alguns temas teológicos. Se você chegou em nosso canal agora e ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, já deixe o seu joinha e compartilhe para mais alguém, porque assim fazendo a plataforma vai entender que o nosso conteúdo pode ser compartilhado para mais pessoas. Muito obrigado por sua audiência. Hoje nós estamos aqui em um estúdio diferente, que é o AC Vídeo. AC Vídeo você pode procurar no Instagram, ver todas as pautas, todos os podcasts que fazem aqui nesse estúdio com uma estrutura fantástica. Se você tem um podcast na sua mente, eu gostaria de fazer um podcast, seja qual for o tema, a área que você aborda, mas não tem um estúdio, o estúdio é muito caro, gente, entre em contato aí, podcast AC Vídeo no Instagram, entre em contato com a galera aqui, pastor Carlos Cardoso, Aládio Camargo, que ele vai fazer o melhor orçamento e você simplesmente vai pegar aquilo que está em pauta e colocar em prática aqui nessa mesa. E pensa numa mesa bonita, até hoje aqui, tá recheado aqui com os quitutes do oficial Fogo na Brasa também, que é uma galera que sempre oferece aqui uns comes e bebe para os nossos convidados. Muito obrigado, Fabrício. E fica aqui hoje a minha palavra de gratidão ao pastor Carlos Cardoso e também ao Aládio Camargo por disponibilizar aqui essa estrutura tão incrível para nós estarmos fazendo mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Estou com o pastor Leandro Félix. Daqui a pouco estarei ainda em outro podcast também com o pastor Isaac Cadmo. Fica conosco porque o nosso bate-papo está apenas começando. Pastor Leandro, alguns hoje estão usando a ideia de igreja inclusiva para atrair outros públicos, como o público LGBTQIA+. Mas essa ideia de igreja, porque a ideia deles é que é uma igreja inclusiva, está dizendo que as outras não são. E todas as igrejas, na verdade, ela é igreja inclusiva, porque nós aceitamos a todos, só que nós não aceitamos tudo, até porque nós temos princípios bíblicos, que esses princípios são absolutos e inegociáveis. Os princípios que nós carregamos são maiores do que qualquer ideologias, ainda que essas ideologias preguem o amor, como nós pregamos o amor conforme está na Bíblia. Porém, o nosso Deus, além de ser um Deus amoroso, é um Deus justo, que ama o ser humano, mas não pode aceitar tudo que o ser humano quer fazer. Até porque nós temos uma natureza caída, desobediente, pecaminosa. Se nós fôssemos fazer tudo o que a nossa natureza pede, o céu não seria um lugar de santos, e sim seria um bordel, né? Mas para ir lá, só os santos irão. Então, você disse aí algo interessante, dizendo que se sentiu incluído na igreja. Então, esse pensamento de todas as igrejas serem inclusivas, isso é uma realidade. Fábio Santos, essas igrejas que colocam como igrejas incluídas ou inclusivas, elas trazem a inclusão do pecado também. Não só das pessoas. E as igrejas sérias, que pregam a palavra de Deus e que têm a Bíblia como sua regra de fé e prática, elas são inclusivas, mas elas não incluem o pecado. Porque quando eu me senti pertencente àquele grupo, eu me senti parte, eu fui incluído naquele grupo que buscava a Deus,
eles não aceitaram o meu pecado, e por amor. Quantos e quantos obreiros ali, eu cheguei como jovens confessando os meus pecados, e eles me ajudaram, e eles oraram por mim, me aconselharam. Quantas e quantas palavras eu fui ministrado num culto, pedindo a santidade. Então, houve uma transformação. E isso o Espírito Santo é quem gera. Então, a igreja inclusiva, ela também inclui o pecado. Jesus, ele é inclusivo também, mas ele não inclui o nosso pecado. E por amor, ele quer uma transformação. É porque hoje, na verdade, essas igrejas deveriam tirar essa proposta de ser uma igreja inclusiva e colocar a proposta de ser uma igreja progressista. Exatamente. Porque ela tem ela tem uma agenda política. Isso. Ela tem uma proposta dessa agenda liberal, do liberalismo religioso que tanto matou as igrejas na Europa. Né? Hoje a gente vê uma decadência espiritual na Europa. Eu tenho um amigo meu que está fazendo missões na França, em Paris. Você vai falar assim, puxa vida, uma missão na França, em Paris, até eu queria fazer. Vai lá. Desafiador. Desafiador, é muito, porque para você ganhar um francês para Cristo, é um trabalho gigantesco. E eu até... tenho outros amigos também em Portugal, fazendo missões, na Europa como um todo. Então há uma carência da obra missionária nesses lugares. E só explicando a ideia, porque tipo assim, soa bem essa palavra progressismo, progresso, porque dá uma ideia do que? De avanço, de progredir, de avançar. Mas a ideia do progressismo hoje é fundado com ideologias malignas, perversas e até doutrinas de demônios. Exatamente. São ideologias que querem perverter as crianças, erotizá-las e sexualizar as crianças. Igual nas paradas que estavam colocando crianças na condição de crianças trans. E isso está chegando dentro da igreja. Então, se nós, não digo combater na forma de ódio, mas combater conforme os princípios e os valores que nós acreditamos, se nós não combatermos esse progressismo desenfreado que está entrando dentro da igreja, que tem levado muitos à apostasia. Eles se apostatam da fé, mas permanecem como líderes religiosos. Nós temos líderes religiosos hoje que a sua igreja foi igreja tradicional, eram caras respeitados, dava gosto de ouvir, mas agora trocaram a bandeira da igreja, abraçando esse progressismo e essas ideologias que chega a soar como doutrina de demônio para essa sociedade, uai. E esse pessoal que você citou aí, né, tem grande envergadura ministerial, tem uma voz importante nas redes sociais. Então, igrejas que estão sendo progressistas, né, que abandonaram a verdadeira fé, questionaram a Bíblia, questionaram a inerrância bíblica das Escrituras e agora estão apresentando essa bandeira, né, do mundo para dentro das igrejas. E isso que é uma ideologia que é afetar realmente a mente das pessoas e principalmente dos jovens. E eu estou dentro de uma universidade e vejo quanto isso também está na pauta, na agenda da universidade, dos reitores e professores. Eu ouvi absurdos em sala de aula. Eu ouvi absurdos em grupos de WhatsApp de alunos. A igreja, ela é tida para esse mundo como uma igreja retrógrada, um povo conservador, que nós somos conservadores. Sim. Mas eles têm como um povo atrasado, retrógrado, fundamentalistas. E agora, com essa questão da política, nos chamam de bolsomínio, né, bolsonaristas, e trazendo querem uma inclusão, ou querem, vamos dizer assim, relativizar tudo, né? E aí trazem um preconceito contra os cristãos. Esses dias eu vi uma mensagem de um pastor trazendo sobre cristofobia. E isso existe. Isso existe. No campo da universidade eu vivo isso a cada dia, né? A cristofobia, se declarar cristão, se declarar servo de Deus, se declarar um homem de Deus e que crê nos dons, se fundamenta na sua palavra, na sua vida, na palavra de Deus. Então isso para eles é rechaçado. Você já sofreu cristofobia Sim, dentro da universidade? Muito, muito. E esse é o meu desafio. Mas meu desafio de estar pontuando, por que alguém fala assim, Leandro, por que você se coloca nessa posição? Por que você fala?
nos grupos do WhatsApp? Por que você contrapõe? Exatamente para que Mas o que é haja... sofrer uma cristofobia, pastor? Porque assim, eu vejo muita gente dizendo, existe homofobia, mas também existe a cristofobia. Mas as pessoas precisam entender o que é de fato sofrer uma cristofobia. Por exemplo, eu penso que sofrer cristofobia é sofrer bullying por causa da sua fé na religião. Sofrer bullying por causa da sua fé num âmbito acadêmico, entendeu? Sofrer cristofobia porque eu vou na igreja e aí eu estou na escola e as pessoas atacam a minha fé porque eu acredito em Jesus. É mais ou menos isso. Dão alguns exemplos sobre... Quando um professor, ele coloca para... Eu tenho colegas que são pastores e que fizeram também psicologia, e a gente conversa sobre isso, o quanto nós, às vezes, precisamos ser os melhores na sala de aula. Precisamos tirar as melhores notas, estudar mais, porque nós percebemos uma perseguição por conta dos nossos conceitos, por conta da nossa fé. Então, quando um professor coloca para você uma situação, por exemplo, Leandro, quando se chegar uma pessoa do grupo LGBT no seu consultório, como que você atenderia? E coloca isso diante de toda a sala. Por que não perguntar para uma outra pessoa, dizer assim, se chegar um conservador, um cristão no seu consultório, como você atenderia? Mas por que fala para mim? É porque, na verdade, eu acredito assim que essa sociedade, através das redes televisivas e rádios e também web militantes, eles fazem chegar a muitas pessoas que os cristãos são intolerantes. Então, em um âmbito acadêmico, onde existe um professor que de fato não conhece a fé cristã, as pessoas criam esse preconceito a respeito daquele que é crente, daquele que é cristão. O cara é pastor, será que ele vai ser tolerante com os homossexuais? Então, eu acho até interessante ele fazer a abordagem como essa em uma sala de aula, para que os presentes ali saibam que o cristão não é intolerante como eles pensam. A gente ama os homossexuais. Agora, o que a gente luta em nos defender, que geralmente é eles que atacam, é dessa militância. Dos militantes LGBT, os ativistas, os ativistas, eles que lutam, eles que querem rasgar a Bíblia, eles que querem excluir versículos da Bíblia, eles que banalizam o templo, como banalizou um templo recente agora, símbolos religiosos no estado, eles que pegam símbolos religiosos em paradas gays e fazem banalidades com esses símbolos religiosos. Porém, nós ficamos na nossa defensiva, apenas defendendo a nossa fé e defendendo os nossos princípios. São esses militantes, na verdade, que querem sexualizar e erotizar as nossas crianças com ideologia de gênero. São eles que querem trazer leis para que alguém que se denomina, um homem que se denomina mulher trans, entre no banheiro com a minha filha e com minha esposa lá dentro. Então, são essas leis simplesmente que a gente tem que ficar na defensiva e não dá para aceitar. Poxa, o cara quer viver a realidade de sua sexualidade, viva, a gente não tem preconceito, a gente respeita, ainda que não concordemos, porque há uma diferença de você concordar e de você não respeitar. Uma coisa é ter direitos, outra coisa é ter privilégios e enfiar a goela abaixo nessa sociedade. Então, quando você me perguntou qual é o seu maior sonho e eu falei das minhas filhas, quem sabe alguns anos atrás, há uma geração atrás, eu não falaria que o meu sonho é que elas cresçam e que creiam em Deus, porque eu penso que isso poderia ser natural. Mas hoje a gente enfrenta isso na escola delas, a gente enfrenta isso na sociedade, num restaurante que a gente vai, e é uma sociedade que as crianças, elas são difíceis quando elas crescem, e se crescer na presença de Deus, crescer na obra de Deus. Eu estava conversando com alguns pastores, que são psicólogos também, e a gente estamos pensando em fazer um trabalho científico, uma pesquisa científica, do quanto jovens da nossa igreja ingressam em faculdades, e ao final dessas faculdades, se eles permanecem com sua fé, se eles permanecem na igreja, e se eles permanecem na sua comunhão com seus conceitos. Se eles vão lá aprender uma faculdade, se eles vão lá aprender uma profissão, ou eles vão lá e viram a cabeça. Então nós queremos fazer isso, uma pesquisa realmente do quanto isso
impacta a vida das pessoas. Claro que aí nós precisamos fazer uma autocrítica dentro da nossa teologia, da nossa igreja, o quanto nós também estamos ensinando esses adolescentes, esses jovens, para que eles vá como um Daniel para a Babilônia e lá eles não se contaminem com a comida, com o manjar do rei, para que lá eles façam a diferença. Ou quantos que não são como Daniel, que vão para esses ambientes, que são extremamente, Fábio, ácidos com os cristãos. São extremamente, como você disse, eu posso enumerar outras aqui, quando um grupo de WhatsApp, por conversas de temas aleatórios, de conversas de temas que não falam, não refere-se à religião, à minha expressão de fé, mas eu dou a minha opinião para que não seja um discurso único, e eu coloco o contraponto, o contraditório, e aí eles vêm, me atacam e dizem, você é um pastor, você olha, é o crente. Né? Então isso é um preconceito, porque quando uma pessoa fala, eu vou no campo das ideias, eu quero discutir no campo da ideia, no campo da teoria, o quanto isso é bom, o quanto isso é ruim, sem ataque ad hominem, sem um ataque pessoal. E eles fazem isso contra nós. Então, por isso que, e quantos eu sou uma voz ali, porque não tem coragem de se expor. E aí vai no meu particular dizendo, não, eu concordo com você. Por que não fala no grupo? Porque não fala no grupo para não ser rechaçado, para não ser humilhado, para não ser ameaçado, como colegas nos ameaçam. Né? Então, isso é ser cristofobia. Não, eu concordo com você. Ô pastor, mas isso aqui é interessante até a gente fazer essa abordagem, porque nós estamos vivendo em um tempo muito difícil, principalmente hoje, quando você falou aí sobre criar os seus filhos no caminho do Senhor. Para um cristão hoje em dia está muito difícil criar os seus filhos. Antigamente, imperava a lei do não pode, sem uma explicação. Era a ordem dada, a ordem obedecida, porque, vamos lá, a Assembleia de Deus, ela teve a sua ascensão na ditadura militar. Na ditadura militar, nós herdamos muitas coisas que vieram da ditadura. Não se questionava, irmão. É por isso que veio os usos e costumes que se tornaram dogma. Não pode tatuagem. Não existia. Por quê? Não pode. Nada. É pecado. Ponto. Não pode, não pode, não pode. Hoje em dia, é tão difícil criar os nossos filhos, porque os nossos filhos parece que já nascem perguntando por quê, irmão. Eu tenho uma menina de 9 anos lá, que tudo é por quê. Por quê? Ela não se contenta com o não. Tem que vir um não com uma explicação. Então, quando a gente não explica para os nossos filhos o porquê, não, essas faculdades estão dispostas a explicar o porquê sim. Como não teve a explicação do porquê não, o porquê sim acaba convencendo os nossos filhos. Os filhos de crente hoje, eles têm um desafio. Eles são criados na lei do Senhor, são criados participando de um culto, eles são criados tendo um ensino raso de princípios e valores, porém, quando vão para o mundo acadêmico, existem lá professores que não estão simplesmente para ensinar, estão lá para doutrinar. Qual a importância hoje de nós doutrinarmos como os pais, não como pastores, não como líderes de igreja, mas doutrinar como pais os nossos filhos na lei do Senhor? Fábio Santos, essa palavra é perfeita e eu acredito na minha geração perpassa por exatamente isso. No lar, ensinar não o caminho, mas ensinar no caminho os nossos filhos. Ensinar quando eles nos verem orando, quando eles nos vê lendo, quando eles nos vê lendo a palavra de Deus. Então o exemplo, ele arrasta. Uma palavra, ela até convence, Sim. Mas o exemplo ele arrasta. Então nós estamos vivendo hoje uma crise de figuras de autoridade. Antes você tinha um delegado, um juiz, um advogado, um pastor, e essas pessoas eram respeitadas, o ambiente que elas forem. Hoje o policial já não é mais respeitado, não é só mesmo no setor espiritual, religioso, da igreja, eclesiástico, mas o policial não é mais respeitado, o delegado não é respeitado, o juiz também já não é tão mais respeitado, e o pastor também já não é tão respeitado como nos dias de antes. Isso
é um problema, mas também nós precisamos ver essa percepção do explicar, do ter paciência com essa geração, do sentar à mesa, né, do estar junto, de dar o exemplo a eles, para que eles nos vejam. Porque quantas vezes nós falamos, você precisa orar, mas quantas vezes eles nos vê orando? Você precisa ler a Bíblia, mas quantas vezes eles nos vê lendo a Bíblia? Verdade. Então, ensinar à mesa, o exemplo. Então, eu acredito que na minha geração perpassa pelo exemplo. O exemplo, ele é o mais importante. Hoje, um grande inimigo aí dessa geração é a distração. Sim. Eles estão distraídos com rede social, distraídos com outras coisas, sem saber o seu propósito, o seu chamado, para que eles nasceram. E os seus pais precisam estar... Eu não tive um pai, eu não tive uma mãe presente na educação, embora ela me deixou valores, conceitos, porque ela tinha que trabalhar, sair a campo para trazer o sustento dentro de casa. E eu aprendi isso aonde? Com ela na base, mas na igreja. A igreja me deu esse sustento. A igreja me fortaleceu nisso. Então, a igreja, a palavra de Deus, com colegas, com amigos, com servos de Deus, com pastores. Então, a igreja, ela precisa também repensar, refletir qual é o seu papel. Não apenas mandar, mas ensinar. Ter paciência para isso. Pastor Leandro, isso aqui é interessante. Educar, ensinar, isso faz parte da criação dos nossos filhos. Só que eu vou além. Hoje em dia, você aplicar e passar para os seus filhos os princípios, os valores, uma boa educação, um bom ensino da Bíblia para os nossos filhos, é bom, é interessante, mas não é o suficiente. O que mais essa geração precisa não é simplesmente de um ensino na lei do Senhor. Até porque aquilo que é ensinado pode ser desconstruído. Uma educação pode ser desconstruída. Um conhecimento pode ser desconstruído. Os seres humanos estão em avanços. A cada dia ele aprende algo novo. Eu posso mudar de ideia daqui a um minuto. Eu posso trazer um tema aqui, tu me convencer que a sua teoria é mais forte e é melhor do que a minha, é mais verdadeira do que a minha. E eu mudar a minha mentalidade. Mas a experiência ninguém tira. Agora a experiência com Deus, irmão, ninguém tira. Eu acho que essa geração se deixa levar por qualquer vento de doutrina, ela se deixa levar até pela doutrinação marxista ideológica dentro dessa perspectiva de esquerda que faz apologia ao aborto, apologia às drogas, até a pedofilia que estão querendo normalizar. Irmãos, esses dias eu estava vendo uma criança jogando um joguinho que aparentemente seria inocente, Roblox. Dentro desse jogo tem vários jogos, dentro desses vários jogos tinha um jogo que a criança foi para um quarto e no jogo dizia para a criança ir para o quarto e lá ensinava a invocação de demônios. Então assim, se a gente não tomar cuidado, a gente está perdendo os nossos filhos dentro do quarto, porque por muitas vezes não temos paciência para ensinar, para orientar, vai para o quarto. Aí a criança vai para o quarto, fecha a porta do quarto, mas o mundo se abre através disso aqui. E aí a gente não sabe o que ela está vendo, a forma que está sendo ensinada, orientada, direcionada, doutrinada. Então assim, resumindo, o ensino pode ser mudado, a educação pode ser alterada, aquilo que a pessoa aprendeu pode ser desconstruído, mas quem já teve experiência com Deus, irmão, isso não pode ser mudado. Perceba, Fábio, que isso é uma construção, né? Isso não é apenas uma coisa ou outra. Elas são as duas coisas juntas, casadas. Quando você tem a educação, a paciência, juntamente isso vai te levar à experiência. O que Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 5, quando ele fala que ele se gloria no Senhor porque ele foi justificado pela fé, e aí vem toda a doutrinação, a doutrina da justificação. Ele foi regenerado, houve um novo nascimento, e ele se alegra com isso. E no versículo 3, Paulo fala assim: eu não se alegro apenas nisso. Ou irmãos, não se alegrais apenas nisso, mas alegrem-se também nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, perseverança. A perseverança, paciência, e a paciência, esperança. Então, essa geração é uma geração também que não sofre,
que não tem as suas lutas. Tem em outras situações, como nas gerações passadas, não. Então as tribulações, o não, né, o pai frustrar a criança é importante também. Falar, não tenho dinheiro para esse, mesmo que às vezes tenha. Né? Hoje nós estamos numa geração que quer dar tudo para os seus filhos, né? Mas não quer dar a educação, não quer dar o ensino. E que esse ensino e essa educação vai gerar essa experiência, vai gerar esse poder de Deus na vida delas. Então você veja, quando você fala assim, os pais não têm paciência para ensinar, vai para o teu quarto, alguém ensina. Alguém ensina, pode ter certeza disso. E o diabo não brinca, ele está ali, ele vai ensinar essas crianças. Né, através dos jogos, da televisão, dos aplicativos. Então os pais, eles têm que entender que também é uma missão, né, educar filhos. E isso não é fácil. Tenho lá 3 meninas, 3 filhas. Isso não é fácil, não é uma tarefa simples. Por isso a minha preocupação, por isso as minhas orações, por isso a gente precisa, nos mínimos detalhes, para que elas nos vejam fazendo, para que elas nos vejam sendo orientadas por Deus, e elas entenderem isso, e aí vai gerar essa experiência com o Senhor. Então é uma coisa que leva a outra. A educação, ensinar o menino, educar o menino no caminho que deve andar, para que não se desvie do caminho do Senhor. E quando se desviar, se lembrar deste caminho de volta. Perfeito, perfeito. E se desviar do caminho é ter aquela percepção, né? Eu estou no lugar errado, mas sei o caminho de volta. Sei, como o filho pródigo, né? Que saiu da casa do pai, mas ele sempre se lembrou daquele ensino. Saber como voltar. Maravilha. Olá, gente, você que chegou agora em nosso canal, acabou de chegar, caiu de gaiato no navio, você é muito bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva. Estou aqui com o pastor Leandro Félix, um bate-papo super agradável e também edificante. As experiências que estão sendo compartilhadas estão me edificando bastante aqui, viu? Espero que esteja edificando também você. Estamos ao vivo pela Hora da Profecia, Aládio? Então também? Estamos lá? Pelo podcast e esse vídeo. Pelo podcast AC Vídeo e pela Hora da Profecia? Isso, na verdade a Hora da Profecia é o nome do podcast do pastor. Tá. Tá pelo AC Vídeo. E tá pelo Facebook também. Tá, do AC Vídeo. Pessoal do Facebook, Hora da Profecia, AC Vídeo, desculpa não ter falado com vocês aí. É uma alegria ter vocês aqui também no Eu Acredito Podcast. Tá bom? Depois vocês saiam daí e se inscrevam no... Pode se inscrever. É brincadeira. O pessoal do Eu Acredito Podcast, depois procura aí também o podcast AC Vídeo, se inscreva lá. No meu Instagram, pessoal, PR Leandro Félix 7. Olha aí, ó. Entra lá também. PR Leandro Félix 7. 7? Número da perfeição? Número da perfeição. É perfeição mesmo? 7? Vamos entrar no debate aqui agora. Mas é isso aí, pessoal. Siga o pastor Leandro Félix, PR Leandro Félix 7, AC Vídeo, Hora da Profecia e Eu Acredito Podcast. Pastor Leandro, 37 anos, 3 filhas, bacharel em teologia, psicologia, pastor, itinerante, viveu muito, tem muita experiência para contar. Mas o que é a vida? A vida é um desafio, é um presente de Deus ao mesmo tempo. Deus nos coloca aqui nessa vida e o mais importante é entender o propósito para isso. O grande problema das pessoas é elas não saberem o seu propósito. Existe dentro da psicologia uma abordagem da logoterapia de Franklin. Ele fala sobre o propósito da vida. Qual é o nosso propósito? Então, cada um tem o seu propósito. Dentro da teologia, eu vejo isso também. Né? Muito antes da psicologia, da logoterapia, a Bíblia já nos conta o propósito. Para que nascemos? E esse é o grande perturbador das pessoas. A crise existencial das pessoas é isso. Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Da onde eu vim? E a palavra de Deus, novamente, a Bíblia Sagrada, a experiência teológica, espiritual, ela também nos traz esse know-how, esse entendimento. Eu vim de Deus. Eu vim de Deus. Deus soprou sobre mim esta vida, esse fôlego de vida. E para que eu estou aqui? Eu estou aqui com um propósito. E qual é o propósito? Glorificar a Deus. Em tudo nós glorificamos a Deus. Glorificar a Deus, eu não tenho, Fábio, uma visão
apenas no sentido dualista da coisa, de que uma coisa é espiritual, outra coisa ela não é espiritual. Eu ser um gerente de uma empresa, isso não é espiritual, eu não estou fazendo nada para Deus. Eu só vou fazer alguma coisa para Deus na igreja, no ministério. Eu não vejo isso, essa dualidade. Eu vejo que tudo que nós fazemos, ele é para a glória de Deus, quando a gente faz isso para a glória de Deus. Quando nós educamos os nossos filhos, nós fazemos isso para a glória de Deus. Quando nós cuidamos do nosso corpo, nós fazemos isso para a glória de Deus. Quando nós somos um bom funcionário, quando nós zelamos bem naquela empresa, fazemos isso para a glória de Deus. Tudo é espiritual. Pastor Leandro, o que é a vida? A vida, ela é uma dádiva de Deus e que nós precisamos cumprir o nosso chamado, cumprir o nosso propósito. Sem ser de forma filosófica, mas de forma introspectiva, o que é a vida? Fábio, a vida, para mim é estar na igreja, é fazer a vontade de Deus. Para mim é estar dentro com a minha casa, minha família. Eu estou vivendo. A vida para mim é o que eu faço. É ser pastor, é ajudar as pessoas, é ir no hospital, levar uma palavra de consolo. A vida para mim é isso. É fazer o que eu estou fazendo. Eu sou muito grato a Deus pelas portas que Deus abriu para mim, para onde eu estou, o que eu estou fazendo. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Se fosse para você fazer um clamor hoje a respeito de tudo que você leu na história da igreja, a respeito de tudo que você viu, viveu, sentiu em Deus, que tu não vê hoje acontecendo, faz de novo, Senhor, este é o clamor da minha alma. Qual seria o seu clamor? O clamor que eu peço à igreja e que eu, como pastor, eu ministro, é o que você puxou aí, ter a experiência com Deus. O avivamento de Abacuque, quando fala, aviva, Senhor, a tua obra, ele ouviu a palavra de Deus e ele temeu. Eu acho que falta temor de Deus. Nós estamos vivendo numa geração de que não tem mais temor. Prega-se o Deus do amor, mas não prega-se o Deus da justiça, da santidade, o Deus que odeia o pecado, o Deus que abomina o pecado. E aquela igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que, ao descer o Espírito Santo, eles tiveram temor de Deus. Quando Ananias e Safira, eles mentem a respeito do seu dinheiro, eles morrem, Deus fez aquilo. Gerou um temor na igreja. Então, se o meu clamor, como você está pedindo para que eu exponha aqui o meu clamor é para que volte essa geração que tema a Deus. E que se volte a palavra do Senhor. Avivamento é uma questão de sobrevivência? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. O avivamento, nós estamos numa geração fria, numa geração, novamente, este mundo está entrando dentro das igrejas com esses conceitos, com essas ideologias, né? E nós precisamos deste avivar de Deus, esse sopro divino. E aí quando tem focos de avivamento, lá como aconteceu lá na universidade, né? Na América, a gente fica de boca aberta. Mas isso deveria acontecer na nossa comunidade de fé. Eu participei de um avivamento na história da igreja, aqui numa igreja de madeira, quando os jovens se propuseram a orar, né? Até mesmo o pastor Carlos era o líder da juventude, e a gente orava das 10 às 11 todos os dias, e aqueles jovens cheios do Espírito Santo, falando em línguas estranhas, profetizando. Deus levantou pregadores ali, Deus levantou missionários ali. Houve um avivamento na igreja. A igreja não tinha um culto que a glória de Deus não se manifestava na igreja. Mas não somente ali nas quatro paredes. Os irmãos temiam a Deus. A igreja, a comunidade, então isso precisa ser gerado novamente, que haja focos, labaredas de fogo, né? Focos de avivamento. E Deus nos chamou para isso. Para nós
impactarmos essa geração, impactarmos essas pessoas através do exemplo. Maravilha. Pastor Leandro, muito obrigado por sua participação em mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Uma pena que o tempo voa. Tempo voa, amor. Lembrei da música do hino antigo lá, né? Que o pastor Isaac gostava de ouvir, né? O tempo voa, amor. Pastor Isaac, gostava desse hino? Tocava muito lá no Rio de Janeiro, nas rádios gospel. Pastor, mas olhe para essa câmera aqui. Deixe suas palavras de consideração e também uma reflexão de tudo que nós falamos, conversamos aqui para os nossos telespectadores. Fábio Santos, amados irmãos, vocês estão aí nos ouvindo, nos assistindo através desse podcast. Eu sou grato a Deus pela sua vida, pelo convite, por estar aqui, conversando nessa conversa aberta, conversa de mesa aqui, falando da obra de Deus, trazendo aí um saudosismo daquilo que Deus já fez, mas também estamos na lida e orando para o que Deus ainda vai fazer. Que Deus te abençoe fortemente, que você seja esse agente de avivamento, que você leve para a sua família como eu fui o primeiro a me converter em minha casa. E você também talvez esteja nessa situação. E Deus mudou a minha vida, Deus transformou a minha vida por completo. Não sei o que eu seria sem Deus, sem a presença do Senhor. E Deus colocou em mim, Ele depositou em mim tanta coisa que eu sou extremamente grato. Você também pode acontecer isso com você. Não sei se você está aí numa vida aí de dificuldade, de sofrimento. Deus pode mudar a tua vida também. Deus pode te abençoar. Se volte a Ele, tema a Deus e seja esse agente de avivamento. Muito importante isso para a sua vida. Obrigado, Fábio Santos, por esse convite, por estar aqui. Foi uma alegria participar aqui hoje, tá bom? Pastor Leandro, eu quem agradeço. Pastor Carlos Cardoso, pastor Natanael Afonso. Natanael Afonso, forte abraço aí. E foi uma alegria poder receber o senhor aqui nesse tempo tão especial. Fui muito edificado, recebi muita informação e muito conhecimento que Deus depositou na tua vida. Muito obrigado por se doar e compartilhar conosco o que Deus tem depositado na tua vida. A pastora Poliana está aqui também, satisfação poder conhecê-las, que o céu, né? Que o céu te abençoe e te guarde, seja sempre contigo, aonde quer que tu for, aonde quer que tu vá, que seu ministério seja próspero, frutífero, amém. Em nome de Jesus. Você que ficou conosco até aqui, muito obrigado por sua audiência, por sua participação. Para você que quer seguir o pastor Leandro Félix, PR Leandro Félix 7, PR Leandro Félix, lá no Instagram, você pode seguir, ver as obras, os trabalhos, o desenvolvimento ministerial do pastor. Também não deixe de seguir o @euacredito_podcast no Instagram e o @podcastacvídeo, que é onde nós estamos aqui nesse estúdio com estrutura fantástica. E eu vou nessa, daqui a pouco eu volto com mais um podcast, dessa feita com o pastor Isaac Cadmo. Então fica por aqui. Se você não assinou, não, rapaz, não é isso não. Se inscreveu. Ativou? É isso. Se você ainda não ativou o sininho de notificações, ative aí o sininho de notificações, porque todas as vezes que houver novidade aqui no canal, você será notificado e você já corra, porque é coisa boa. Vou nessa, até daqui a pouco, que Deus vos abençoe.